Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a análise dos comentaristas sobre a quinta vitória seguida do Tricolor pelo Brasileirão. Agora venceu Vitória por 2-0. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hora de falar sobre o São Paulo, que voltou a vencer depois da eliminação na Copa do Brasil no meio de semana, derrota por 1-0 para o Atlético Paranaense no tempo normal e 3-0 nos pênaltis. Muitas críticas, cobranças, a saída de Giandrei, a venda iminente de Lucas Ferreira, mas dentro de campo, São Paulo venceu Vitória por 2-0 na noite desse sábado. Os gols marcados por Bobadilha no primeiro tempo e Sabino na etapa final, resultado que mantém o São Paulo em alta no Campeonato Brasileiro. Para o torcedor que temia o risco de rebaixamento do time, algumas rodadas atrás, antes da contratação de Hernan Crespo, enorme recuperação. O Crespo tem, sob o comando do São Paulo, 6 vitórias e 2 derrotas, uma derrota das mais dolorosas, essa eliminação para o Atlético Paranaense. São Paulo 2, Vitória 0. Achei uma boa partida do São Paulo, individualmente e coletivamente, tranquila, tudo bem, o Vitória não é dos times mais fortes, mas foi bem, o São Paulo ganhou. Gol do Sabinão, importante, foi ter feito o segundo gol. Gol do Bobadilha no primeiro tempo. Achei um bom jogo do São Paulo, pouca coisa abaixo, a gente vai falar sobre o que foi bom, o que foi ruim. E o São Paulo pula para a 6ª posição, se eu não me engano, do Campeonato Brasileiro. Por enquanto. É isso mesmo, não, o São Paulo está em 7º lugar. Mas, para quem estava outro dia brigando para não cair, está excelente. Quinta vitória seguida. Quinta vitória seguinte no Campeonato Brasileiro. Acho que para nenhum que fez, pois ó, o Léo tá lembrando aqui, nenhum time fez isso nesse campeonato. Para quem acaba de ser eliminado de uma Copa, 39 mil São Paulinos no Morumbi, todo mundo apoiando, foi muito legal isso. Quero saber de vocês e de você, Arnaldo. Gostou, adorou, não gostou, deu pro gasto ou foi um lixo? Eu adorei, acho que adoro vitórias de 2-0 em primeiro lugar. E acho que a vitória, além de imposição, teve alguns retornos muito importantes e simbólicos. Lucas, evidentemente, e também Luan, uma grande surpresa. E o São Paulo manteve, depois da eliminação, seu volume de jogo que vinha apresentando, né? Eu acho que essa vitória ela deixa o time numa situação boa no campeonato, como você falou, mudou a perspectiva. E consolida um novo tipo de jogo que o São Paulo está implementando. Além de tudo, a vitória só seria completa se o São Paulo não perdesse jogadores machucados, né? Que hoje a gente vê as duas coisas, vê o jogo e olha para as contusões, né? E acho que o São Paulo conseguiu, mesmo sem preservar tantos titulares, só 3 foram no início preservados, terminar inteiro e mirar a sua grande frente da temporada, terça-feira, contra o Atlético Nacional de Belém. Sem zagueiros para revezar e como o Crespo gosta do meio campo mais leve, não daria para testar o Pablo ou o Luan na zaga ou na posição da sobra? Ele estava testando o Negruti, não é isso? Negruti e Patrick estão treinando na zaga, né? Patrick também? Patrick também. Ele deu uma certa pista quando ele falou do Patrick aí. Mas aí, assim, né? Ainda não. Eu imagino, cara, que isso seja utilizado na partida contra o Sport. Não dá para os 3 jogarem todas as partidas, né? O Arboleda só volta em 3, 4 semanas, né? O professor Henrique fala: salve dupla. Concordo que, apesar das substituições, nossos meias continuam pisando na área. O que acharam da partida do Ferrarese, hein? O Ferrarese foi muito bem. O melhor zagueiro hoje. Foi um dos melhores em campo. É isso, cara. Acho que o São Paulo mudou muito com esse sistema de jogo. Meias e volantes, meias na área e volante chegando para bater. Aquela jogada que tá dando sempre o gol do São Paulo, o cara vai no fundo e bate para trás, o que originou o gol do Bobadilha, é essa situação que tem colocado, sim, os meias estão pisando na área e os volantes estão sempre bem colocados para bater de média distância, né? Essa é uma diferença desse São Paulo do Crespo, que continua sendo um time muito criativo, sobretudo quando joga a dupla Bobadilha e Marcos Antônio no meio do campo.
Diego Rocha, boa noite. O time não era uma porcaria? Era, se transformou. Maroni Borges, resposta boa após a eliminação. Seguimos. Pé no chão. Arnaldo 0-0 na Colômbia, tá bom? Tá ótimo. Tá bom. É mau resultado, não. Edson Pierre, como é bom ver o Luan recuperando o futebol. Hoje ele mordeu no meio-campo como o Luan antes da lesão. Torço muito por ele, pelo ser humano. Sim, muito legal ele ter jogado e jogado bem. Fred, quem é o VAR? Quero o nome. Seria o maior assalto sem arma da história. Que absurdo. Nossa, aquilo, né, cara? O Daniel Nobre Bins, né? O árbitro é péssimo já, né? O Bruno Arleu. E ele, cara, querendo caçar um pênalti num lance absurdo. O Ferrari estava deitado no chão. Olha, eu vou te contar. Éder Inácio, salve dupla. Vitória importante da retomada. Rodriguinho foi muito bem, precisamos dele. Mike deu conta. Podemos ficar otimistas para terça-feira? Acho que, cara, o time jogou bem, com o time quase completo. Dá para fazer um bom jogo, né, Arnaldo? É outra coisa. Batalha, lá é inferno. O São Paulo foi garfado várias vezes quando foi lá. O time do Nacional é fisicamente muito poderoso. Veio de uma vitória, jogou na sexta-feira. O Campeonato Colombiano está começando. Vai ser um perrengue, mas eu acho que o São Paulo pode conquistar um bom resultado lá sim. Edson Pinheiro, acho sinceramente que hoje o Cris poderia colocar o Dineno. Era um jogo possível. Para mim, reforça a tese, assim como o Bruno Rodrigues não vai jogar. Cara, não sei se ele não vai jogar, mas assim, eu não acho que ele não colocaria o Dineno, porque em tese ele é um jogador mais ou menos parecido, com o André Silva, não é tão móvel. Ele colocou um cara diferente, que era o Lucas, que ia entrar. O André é muito mais móvel. O que acontece, assim, eu já falei para vocês, não é porque o Crespo implica com o Dineno, que o Dineno é um centroavante de área mais lento, mais fixo. Ele vai jogar quando o São Paulo estiver perdendo. Como o São Paulo está ganhando, ele não vai jogar. Tem isso. Porque o São Paulo precisa de mobilidade. Por que ele não jogou, então, em Curitiba, que o São Paulo estava perdendo? Porque o São Paulo estava com um a menos. Ele não teve chance. Espero que demore a ter chance. Sim. Porque esse entendeu? É uma outra característica. Precisar de jogo de área, talvez ele entre. Amamos a Liberta, mas o brasileiro jamais pode ser desprezado. Rumo ao G4. Estou com você, Rafael. Jamais despreze o brasileiro. Ivan Sampaio, com essa pegada que vem o São Paulo do Crespo, podemos sonhar com uma vaga na Libertadores? Como eu falei na outra live, no outro jogo, sei lá, outro dia, eu acho difícil. Mas acho que a luta é essa, gente. Então, gente... Essa é a luta do ano. A luta da Libertadores é ganhar jogo a jogo e tentar. A outra é a luta do ano. É a pegada do ano, para mim. É muito difícil. Por quê? Porque as equipes que estão pontuando o brasileiro, estão acima do São Paulo, são equipes que têm elencos muito não é ganhar, é para Libertadores, para o brasileiro, é isso. Então, quem está acima do São Paulo na tabela hoje tem mais elenco, mais dinheiro e ainda vai contratar na janela. E tem, no máximo, 2 frentes, a não ser o Botafogo, que é um time que o São Paulo poderia alcançar. Tem 3 frentes o Botafogo, mas tratou de vencer em Fortaleza. Agora, aquilo que a gente estava falando com o Marcos aqui. A gente jogava, quando jogavam Fortaleza e Botafogo há um mês, a gente torcia para o Botafogo, porque o Fortaleza estava lá embaixo disputando com o São Paulo. Agora a gente torce para o Fortaleza, porque quem está disputando com o São Paulo é o Botafogo. São Paulo e Vitória. O jogo foi bom, São Paulo começa bem, 2 minutos já tinha criado 2 chances. São Paulo é muito superior até os 15, talvez, 15. O Vitória iguala, deixa o jogo um pouquinho igual, os meninos... assim, funciona assim, os 15 primeiros minutos é aquele empenho maior, aí depois a rapaziada dá uma afogada, dá uma diminuída para depois reacelerar de novo. Então o Vitória dá uma igualada, São Paulo continua melhor, faz o gol e aí diminui o ritmo. E aí vai recuperar a posse de bola com qualidade, isso mais no final do primeiro tempo. Segundo tempo volta, São Paulo volta ainda melhor, tem alguns sustos, mas nada demais. Eu acho que o São Paulo ainda dá muita brecha ali, mas, cara, me arrisco a dizer que o São Paulo jogou pro gasto hoje, tá? Foi melhor, buscou o jogo, mas o São Paulo sabia que estava tranquilo, fez um jogo sob total controle. A diferença o São Paulo tem um time, tem um padrão, os meninos entenderam, o Marcos Antônio Bobadilha joga, o Rodriguinho muito bem, o Mike começa muito ansioso, muito nervoso, mas bem. Os 3 zagueiros bem, Sabinão da massa, eu gosto do Sabino, ele é muito bem, passe bom. O Enzo Dias, cara, bem. O Ferreirinha e o André não foi muito acionado hoje, acho que as bolas que foram para ele estava ali meio atrapalhado e tal. O André não estava legal, mas acho que o time também não soube alimentar muito bem ele.
E aí quando entra o Luciano e o Lucas, e aí a gente fica numa qualidade ainda melhor. E aí sobra. Sim. E aí sobra. E aí o próprio Mike vai passando nervosismo, vai entrando mais no jogo, vai entendendo, acho que vai ficando um pouco mais relaxado. Isso é natural, com o tempo ele vai melhorando. O Luan entra bem, Luan entra forte, né? Tá o Luan, né? Cara, uma máquina. O Luan tá forte pra caramba. E aí eu acho que São Paulo faz um jogo seguro, bom, novamente. Putz, se não tivesse perdido aqueles pontos contra Fortaleza, Sport em casa. É isso. Quarta-feira contra o Atlético Paranaense foi um erro de percurso, uma expulsão questionável, um jogo que com a menos é difícil. Cai fora, mas eu acho que essa vitória volta a mostrar que o time do São Paulo tem um padrão, tem um estilo de jogo, os meninos estão respondendo do meio campo, criaram, com o Luciano em campo, o Lucas em campo, fica ainda melhor, o Rodriguinho tá pegando confiança. Cara, o Rodriguinho, eu gosto do Rodriguinho, ele técnico, muito técnico, habilidoso, pedalou, tira para a esquerda, ainda está se precipitando, querendo mostrar um pouquinho mais, o que também é natural de um jogador que ficou muito tempo no banco, mas, cara, que partida do Rodriguinho. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor venceu Vitória por 2-0 com os gols do Bobadilla e do Sabino. E com isso chegou a sua quinta vitória seguida pelo Brasileirão. O Hernan Crespo até que preservou alguns jogadores, como o Cedric, o Alisson e o Luciano, que entrou no segundo tempo. O São Paulo começou o jogo com o Rafael no gol, Ferrarese, Alan Franco e Sabino. Na ala direita, Mike. Na esquerda, Enzo Dias. No meio-campo, Bobadilla, Marcos Antônio e Rodriguinho. E na frente, André Silva e Ferreirinha. E uma boa notícia além da vitória: o Lucas Moura entrou no segundo tempo, né, depois de muito tempo fora por lesão. E vai para o jogo dessa terça-feira, fora de casa contra o Atlético Nacional, pelas oitavas de final da Libertadores. E o São Paulo precisa classificar para as quartas, né, galera? Não tem jeito. Depois da eliminação na Copa do Brasil, não pode ficar como foi no ano passado, apenas cumprindo tabela no Campeonato Brasileiro. Porque temos que ser sinceros, né? Dificilmente o São Paulo tem alguma chance de ser o campeão brasileiro, então precisa focar agora na Libertadores. Que nem eu já vinha falando em vários vídeos atrás, né, galera? Que eu não concordava com alguns comentaristas que falavam que o São Paulo tinha que abrir mão da Copa do Brasil, que não sei o quê, porque não tem elenco para disputar 3 competições. Mas eu sempre falei, um clube que atravessa uma grave crise financeira não podia abrir mão de um dos campeonatos que mais paga, que era a Copa do Brasil. Até porque agora o São Paulo vai precisar vender jogador. Já está vendendo, né, galera? O Lucas Ferreira, por exemplo. O Jandrei também foi para o Juventude, mas esse não vai fazer falta nenhuma. Também o Henrique Carmo pode estar de saída por empréstimo. Então o mercadão do São Paulo segue agitado. O São Paulo busca mais um lateral direito e mais um zagueiro. E agora vamos ver as notas do público para os jogadores do jogo de ontem. O Rafael teve uma nota de 7,8, o Alan Franco uma nota de 8,2, o Ferrarese, que vem jogando muito com o Hernan Crespo, teve uma nota de 8,9, o Sabino, que fez o segundo gol, né, do São Paulo, teve uma nota de 8,5, o jovem Mike teve uma nota de 8,1, o Bobadilla, que fez o primeiro gol, vem jogando muito também com o Hernan Crespo, teve uma nota de 9. O Pablo Maia, que entrou quase no fim do jogo, não teve nota. O Marcos Antônio, outro jogador que vem jogando muito, teve uma nota de 8,5. O Luciano, que foi preservado, entrou no segundo tempo e teve a nota de 8,5. O Rodriguinho, que mais uma vez fez um ótimo jogo e teve a nota de 8,9. O Enzo Dias teve uma nota de 8. O jovem Patrick, que entrou no segundo tempo, teve a nota de 7,7. O André Silva, que mais uma vez não rendeu muito, teve a nota de 6,6. E o Lucas Moura, enfim, né, galera, voltou de lesão, teve a nota de 7,9. O Ferreirinha teve a nota de 7,7. O Luan,
que agora com o Hernan Crespo começa a jogar nesse time do São Paulo, teve uma nota de 8,2 e o Hernan Crespo teve uma nota de 9,2. Então o São Paulo venceu o Vitória, muito diferente do São Paulo de Zubeldia, que mesmo jogando em casa, não venceu o Sport, o Fortaleza, perdeu para o Mirassol e para o Vasco da Gama. E após vencer o Vitória, o São Paulo volta a campo nesta terça-feira, agora jogando fora de casa contra o Atlético Nacional, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. No dia 16, joga fora de casa contra o Sport. No dia 19, joga em casa contra o Atlético Nacional, pelo segundo jogo das oitavas de final da Libertadores. E no dia 24, joga em casa contra o Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. E após 5 vitórias seguidas, o São Paulo já aparece na 7ª colocação com 28 pontos. Agora em 19 jogos, já venceu 7, 5 com o Hernan Crespo, também empatou 7 e perdeu 5. Claro que tem alguns times com um jogo a menos, até 2 jogos a menos, mas mesmo assim foi muito importante, né, galera? Essas 5 vitórias seguidas. Eu sempre falava aqui no canal que eu não concordava com alguns comentaristas que sempre ficava falando: a torcida tem que entender o momento do clube, que o time é fraco, que o elenco é limitado, que não sei o quê. Mas eu sempre falei, né, galera? Até entendo o São Paulo ficar atrás do Palmeiras, do Flamengo, por exemplo, que tem um elenco melhor sim, mas agora com esse elenco, o São Paulo não poderia ficar atrás do Ceará, do Vitória, desses times, né, galera? Não fazia muito sentido. Então agora o São Paulo tem tudo para se classificar para a próxima Libertadores via Brasileirão. Isso se não for o campeão dessa Libertadores, né, galera? Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!